Olá, que bom que você veio até aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre os monitoramentos da qualidade do ar. Mas antes de a gente passar algumas dicas muito bacanas sobre os monitoramentos da qualidade do ar, a gente precisa conversar sobre um evento que aconteceu recentemente, agora em agosto de 2019, e que gerou muitas dúvidas e curiosidade na maioria dos brasileiros. Os noticiários explodiram com a notícia de que o céu de São Paulo escureceu em plena luz do dia. Olha só, esse evento do escurecimento do céu de São Paulo em plena luz do dia, inicialmente houve uma suspeita dos particulados oriundos das queimadas da floresta amazônica e isso, de fato, aconteceu. Uma combinação de fatores, uma combinação de condições climáticas e meteorológicas que fez com que os particulados oriundos das queimadas da floresta amazônica viessem para o centro de São Paulo em plena luz do dia. Mas enfim, as questões técnicas do que aconteceu, a gente vai discutir isso em outro conteúdo. O que a gente precisa entender aqui é que os poluentes, o material particulado, eles têm obviamente essa capacidade de serem transportados para regiões muito distantes. O poluente não respeita fronteira, o poluente ele pode ultrapassar barreiras continentais. É o que acontece, por exemplo, com a poeira oriunda do deserto do Saara para a fertilização da floresta amazônica. Dá uma olhadinha aí. As tempestades de areia podem ser incríveis quando as vemos do espaço e às vezes são imensas. Eu já tinha visto pequenas tempestades de areia olhando com atenção. Esta você não precisava olhar com atenção. Ela praticamente cobria todo o norte da África com uma espessa poeira marrom. Durante a órbita mal podia esperar para voltar. E quando eu voltei, vi que a tempestade de areia que estava sobre a África agora estava sobre todo o Oceano Atlântico. E na órbita seguinte eu a vi atingindo a costa da América do Sul. Todos os anos, cerca de 27 milhões de toneladas daquela poeira africana que podemos ver do espaço cai do céu sobre a bacia do Amazonas. Diante dessas informações, é fundamental que a gente entenda a importância da localização correta dos pontos de monitoramento da qualidade do ar. O que a gente tem que fazer é uma espécie de caça ao tesouro. A gente tem que localizar o ponto e aquele ponto ele tem que refletir as emissões de um certo grupo de fontes de emissão que a gente está estudando. Então, se a gente está trabalhando em algum case onde tem, por exemplo, várias indústrias, ou onde tem um particulado de ressuspensão de outros processos, de vias não pavimentadas, da construção civil, a gente precisa tomar cuidado com coisas como direção de vento, como precipitação, como radiação solar, como umidade e temperatura, para que a gente consiga localizar o ponto corretamente. Então, é ideal que a gente entenda o sentido e a direção das emissões, das fontes que a gente está estudando, para que a gente consiga localizar o ponto, que aquele ponto reflita, em sua maior parte, a influência daquelas fontes de emissão. Outra coisa muito importante é que, de posse dos resultados, a gente possa fazer uma avaliação de qual parcela daqueles resultados de fato referem-se àquelas fontes de emissão e qual parcela é que são as concentrações de fundo, são as concentrações que já existiam naquela região, oriundas inclusive de fontes de emissão tão distantes como as queimadas da floresta amazônica. Então, isso também é possível de ser feito. A gente precisa localizar o ponto corretamente e, de posse do resultado, analisar o resultado, a gente saber
qual é a parcela de contribuição da fonte de emissão que a gente está estudando. Isso vai ser fundamental na hora que a gente vai interpretar o resultado e na hora que a gente vai dialogar com as partes interessadas. Eu espero ter contribuído com você com esse conteúdo e a partir de agora, fica ligado nessas duas dicas poderosas. A primeira é que a gente precisa localizar bem o ponto de qualidade do ar, levando em consideração vários fatores, inclusive os climáticos. E a segunda é que a gente precisa entender, de posse do resultado, qual parcela daquele resultado é de responsabilidade das fontes de emissão que a gente está estudando e qual parcela é a concentração de fundo. É a concentração que já existe na região em função de outras fontes de emissão. Então, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até logo e fique com Deus.